Então, vamos dar só uma revisada rápida aqui, porque vocês só tiveram uma aula, né, disso. E a gente falou mais depois na sexta-feira, na última sexta, a gente só fez exercício, a gente falou mais também na aula de sábado, né? Mas sempre bom relembrar, então. Por enquanto, o que a gente viu? Lá que o professor Maurício e Jesus passaram, né? Inclusive, anteontem ou ontem, acho que foi ontem, né? Eu postei lá o vídeo da aula deles. Tá? Já tem aula gravada, gente. Já estava lá também a outra aula que tinha dado eu e Jesus, né? Bom, gente, primeira coisa, função, tá? O que é uma função? Né? Existem diversos tipos de relações na matemática, né? Relações entre coisas, né? Entre números, geralmente. A gente pode generalizar para entre coisas. A função é um tipo específico de relação dentro da matemática, né? A gente não chega a ter tempo de ver, infelizmente, vamos ver, porque é uma matéria muito divertida, que é a geometria analítica, né? Geometria analítica é aquele negócio lá de a gente faz uns gráficos também, a gente tem muito gráfico, e a gente faz, por exemplo, um círculo. Deixa eu usar até um aqui. Deixa eu usar outro para não. Lá na geometria analítica a gente tem, por exemplo, a gente estuda a equação do círculo. Tá? Isto a gente pode ter um gráfico, a gente consegue fazer o gráfico, tem um x, tem y na equação do círculo, tu olha assim, parece uma função, né? Mas esse é um tipo de relação que não é uma função, tá? Porque nem todas as relações são funções. A função precisa de critérios específicos aqui para ser considerada uma função, né? E um deles é o que a gente pode chamar assim da reta vertical, né? Se a gente faz uma reta vertical por um gráfico e essa reta vertical cruza mais de um ponto no gráfico, então quer dizer que aquele gráfico não é uma função. Que é o exemplo aqui do círculo, né? Quando a gente faz uma reta vertical, a gente vai cruzar em 2 pontos do círculo. E isso... Se passar por 2 pontos, não é função. Não é função. Passar por mais de um, né? Por mais de um ponto não é função. Tá? Vertical, uma reta vertical. Tá? Porque isso vem lá dos critérios para ser função, que todo valor de x, tá? Só pode dar um y. Tá? Não pode um x dar 2 y diferentes. O contrário pode acontecer. Pode 2x, inclusive a gente vai ver hoje aqui que é um exemplo, 2x que pode dar 1y, mas 1x jamais dar 2y. E esse é um dos principais critérios aqui. Mas beleza, a função, por via geral, assim, é uma relação matemática específica que relaciona, né, uma variável com outra, uma coisa com outra. Né? A coisa de saída, de início, a gente sempre chama de x, e a coisa de chegada lá a gente sempre chama de y. Né? Ou variável independente, que é o x, e variável dependente, que é o y. Então a função é uma fórmula matemática, né? uma expressão algébrica ali que relaciona um x com um y, um x com um y, um x com y. O conjunto de todas essas relações é o que forma o gráfico que a gente chama. Tá? Isso é função, né, de forma geral. Na função de primeiro grau, ou função afim, que a gente chama, que é o que vocês viram até então, o gráfico é especificamente sempre uma reta. Né? Então lá no gráfico sempre vai ser uma reta indo para cima ou indo para baixo. A forma algébrica da função de primeiro grau é essa aqui, onde eu tenho f de x igual a ax mais b, ou seja, o a e o b aqui são números, tá? Como eu trouxe aqui nesse exemplo, f de x igual a 3x menos 6, tá? Nesse exemplo aqui o a é 3 e o b é menos 6, tá? Vamos ter que tomar muito cuidado aqui, principalmente na equação de segundo grau, que esses a's e esses b's, eles carregam o sinal do número que está à esquerda deles, né? Então o b aqui é menos 6, não é 6. Assim como o a aqui, na função de primeiro grau, é 3, né? Não é 3x. Eu vejo muita gente, sim, achando que o a aqui, ó, é o número e o x junto, né? Não, o a é só o número que está multiplicando o x. A e b, tanto aqui depois na função de segundo grau, a, b e c, são números apenas. Tá? Nunca tem um x ali nesses coeficientes que a gente chama. Tá? Beleza, na função de primeiro grau, esse b aqui, né, que é o número que está solto, aqui é menos 6, é o corte no eixo y.
Tá? Então sempre é o ponto de corte no eixo Y. O A, que é o número que está multiplicando o x, na função de primeiro grau, isso aqui, lembrando, é a inclinação da reta, né? Então, um A positivo significa que a reta vai para cima, um A negativo significa que a reta vai para baixo. Crescente e decrescente. Tá? O A, então, indica a inclinação da reta, o B é onde corta no eixo Y. Beleza? Função de primeiro grau. Na função de primeiro grau, quando a gente iguala ela a zero, a gente calcula a raiz dela. Vou escrever aqui, né? Mas a raiz é o corte no eixo X. Tá? Então, um dos números que já está ali na função é sempre o corte no eixo Y. E o corte no eixo X, a gente tem que pegar a função, igualar a zero e calcular o X daí. Que foi o que eu fiz aqui, ó. Nesse exemplo dessa função 3x menos 6, eu igualei ela a zero aqui, ó, fx igual a zero, e cheguei numa equação, né? Isso aqui a gente chama de uma equação daí. O Maurício estava falando assim, a gente não tem, na função a gente não quer encontrar o x, né? E é de fato, a função é sobre a relação entre x e y, não sobre um valor de x específico, né? Mas quando a gente iguala a função a zero, aí a gente quer achar um valor de x específico. Isso aqui a gente chama de uma equação daí. Uma equação é encontrar um valor de x. A gente isola o x e encontra o valor de x. Isso. O que a colega estava falando antes de usar Bhaskara é para tu resolver uma equação. Uma função, de novo, é só uma relação. Você faz uma pergunta e obtém uma resposta. Já na equação, aí é realmente um problema matemático, onde depois de você igualar uma função a um valor, você vai fazer suas continhas e tentar achar o valor do x. Mas é por isso que não tem nenhum desenho que seja uma equação, né? Só tem uma relação matemática ali do valor do teu x. E então aqui nesse exemplo, eu trouxe aqui, né, 3x menos 6, e aonde eu só usei aqui, calculei 2 pontos dessa função. Um ponto é o próprio igualar a função a zero. Então se eu igualar a função a zero, eu acho que o x igual a 2. Então significa que um ponto dessa função aqui, ó, é o ponto 2, 0. Lembrando que o primeiro número é sempre o coordenada x e o segundo número é a coordenada y. O outro ponto, ó, eu só boto o x igual a 0. Tá? Que na verdade nem preciso fazer, mas porque se eu boto o x igual a 0, esse termo aqui cancela, só sobra o menos 6 aqui, ó. Tá? Que é justamente o b. Tá? Mas, então esse ponto aqui seria o ponto onde o x é 0 e onde o y é menos 6. E com esses 2 pontos aqui eu já tenho um esboço desse gráfico. Tá? Porque se é uma reta, gente, a gente só precisa de 2 pontos para fazer uma reta. Tá? Então eu recomendo sempre, né, nem sempre vai ser o mais fácil, nem sempre vai ser possível, mas se for possível, pegar esses 2 pontos aqui, que são os pontos de corte nos eixos. Esse ponto aqui é o ponto de corte no eixo x, e esse ponto aqui é o ponto de corte no eixo y. Então, se eu fosse fazer um esboço desse gráfico bem fuleiro aqui, ó, passa no menos 6 no eixo y e no 2 no eixo x. Ó. Então, vai ser uma reta assim. Tá? Sabendo 2 pontos, tu já faz uma reta. E eu recomendo que, se tiver a possibilidade, peguem esses 2 pontos aqui. São os mais fáceis, né, de tu ver ali. É o ponto onde cruza os 2 eixos. Tá? Mas vale para qualquer 2 pontos. Todo mundo entendeu como é que o Lourenço achou esses pontos. Ele simplesmente aplicou a função. Isso. Quando a gente tem o valor do x, né, gente, a gente bota o x lá na função e calcula a f de x, que é o y. Quando a gente tem o y, que é a f de x, a gente pega a função toda e iguala aquele valor, para calcular daí o x. Então sempre essa relação, né? Ou a gente tem o x e calcula o y, ou a gente tem o y e calcula o x. Tá? Beleza. Dado isso aqui, essa revisão, vamos para a função de segundo grau. Qual que é a diferença dela? A diferença dela é que agora ela tem um expoente ali na 2, né? Na reta lá, aquele expoente do x, quando não aparece nada, é 1. Então, por isso é a função de primeiro grau. Na função que tem um expoente 2, ela é a função de segundo grau.
E aí, como tem agora um termo que pode ter, né, tem que ter x ao quadrado, para ser função de segundo grau, tem que ter pelo menos esse termo aqui, né, com x ao quadrado. Porque se não tiver esse termo aqui do x ao quadrado, vira daí uma função de primeiro grau. Tá? Então tem que ter aquele termo ali para ser função de segundo grau. Esses outros dois termos aqui são opcionais, né? Então, se tiver esse termo aqui também, vai ser só um x daí com o expoente 1 daí. Porque pode ter o termo com o expoente 2, pode ter o termo com o expoente 1. E vai ter o termo também que é um número que está solto ali. Tá? Um número que está sobrando, que não está multiplicando por nenhum x. É o C aqui, que na função de primeiro grau era o B. Tá? Cuidado para não confundir, né? Aqui na primeiro grau a gente usa A e B, aqui a gente também usa A, B e C. Duas coisas bem diferentes, né? A e B aqui na função de primeiro grau tem essa interpretação aqui. Na função de segundo grau vai ter essa outra interpretação aqui. Tá? Beleza. Então, primeiro sobre esses coeficientes, tá? Porque às vezes, só saber mesmo o comportamento desses coeficientes aí e o que isso indica no gráfico já é o suficiente para acertar a questão. Tá? Ou seja, esse negócio de aplicar Bhaskara e tal, às vezes nem precisa. Tá? Então, o que é aqui, ó? Quando o A, tá? Que é um número que está multiplicando o x ao quadrado, ele for positivo, essa minha... Ah, não falei disso, né? Mas a forma do gráfico aqui da função de segundo grau é esse sininho, assim, né? Que a gente chama de parábola. Tá? Então, ou ela é assim, ou ela é para baixo. Então, aqui o que vai determinar isso é justamente o sinal do A. Se o A for positivo, o que vai acontecer aqui, ó, com essa parábola vai ser para cima. Tá? A concavidade dela está voltada para cima. Sorrisinho, né? Inclusive, muitas vezes as pessoas se referem à função de segundo grau simplesmente como a função da parábola. Então é um nome bem legal de vocês decorarem. Aqui a gente pode confiar na nossa intuição, né? Porque assim, se o A é positivo, quer dizer que a parábola está um sorrisinho alegre. Positivo é alegre. E negativo é voltar, vai ser um sorrisinho triste, né? Então vai ser ela assim para baixo. Tá? Positivo com cavidade para cima, negativo com cavidade para baixo. Tá? Esse é o A. É isso aí. Tá? Só sabendo isso do A, tu já tem uma boa ideia de como é essa função. Só pelo sinal dele. De novo, a gente não está falando do valor dele, mas é o sinal. Positivo pode ser 1, 2, 3 ou 10 mil. É positivo, vai ser assim. Negativo, de novo, não interessa também. Menos 1, menos 5, menos 10, menos 1000. Vai ser para baixo. Beleza? E o B, tá? O B, quando ele é positivo, tem o seguinte comportamento, tá? Vocês veem que a função de segundo grau, tá? Deixa eu anotar isso aqui. Ao contrário da função de primeiro grau, a função de primeiro grau aqui, a gente podia dizer sobre a função inteira se ela era crescente ou decrescente, né? A função crescente vai sempre para cima, a função decrescente vai sempre para baixo. A função de segundo grau, ela tem sempre duas partes. Uma parte que é crescente e outra parte que é decrescente. Tá? Aqui, como eu fiz, ó, com A positivo, e a parábola está para cima, ela tem aqui, ó, até aqui, ela está decrescente. E daqui para lá, ó, ela está crescente. Tá? Se fosse para baixo, né, que é o A negativo, seria o contrário. Né? Na esquerda ela é crescente e na direita ela é decrescente. Então, isso que o B vai te dizer. Ó, o B positivo significa que ele corta o eixo Y indo para cima, na sua parte crescente. Ó. Então, pode ser assim. Ó, este ponto aqui, ele está cortando indo para cima. Ou pode ser assim. Tá, tu vê que tem dois casos, né? Quando o caso do A é positivo, o B positivo também significa que ela está mais para lá, ó. E que ela vai cortar o eixo Y já indo para cima. Quando o A é negativo, que ela está para baixo, ó, quer dizer que ela vai estar mais para cá. E ela vai estar cortando o B indo para cima nessa partezinha da esquerda. Tá?
E aí, de forma análoga aqui no negativo, quando B é negativo, ela corta o eixo Y na sua parte decrescente. Tá, então o B, eu acho que é o dos coeficientes na função de segundo grau aqui, é aquele que menos serve assim para tu acertar uma questão. O A com certeza serve muito para acertar, tá? Mas pode ser bem útil, né? Então é sobre isso, tá? Sobre se ele corta o eixo Y indo para cima, é o B positivo. Se ele corta o eixo Y indo para baixo, o B é negativo. Tá? E o C, gente, tá? Que é aquele número que está solto. Você vê que vai ser análogo à função de primeiro grau aqui, porque o B lá era o número que estava solto também. Então, aqui na função de segundo grau, aquele número que está solto também vai ter a mesma interpretação aqui, ó, que é o corte no eixo Y. Isso tem um motivo muito simples, gente, porque até aqui eu fiz, ó, para cortar no eixo Y, o x precisa ser 0. E se eu pego uma função de segundo grau? Substituo x por 0. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, e só sobra o C. Então, por isso que sempre ali o número que está solto, isso vale para qualquer função, inclusive, né, é o termo que corta o eixo Y. Tá? Então, se ele é positivo, né, só significa que corta no Y positivo. Tá? Por exemplo, essa situação aqui, ó. Ó, ali é o C, ó, o ponto de corte no eixo Y. Se está acima ali do eixo X na parte positiva, é porque o C é positivo. E aqui negativo, né? Corto no Y negativo. Que daí vai cortar ali embaixo. Tá? Só sabendo isso, confiem, já dá para acertar. Muita coisa. Gente, uma pergunta que eu acho divertida, pelo menos. Tá? A gente está inventando essas propriedades ou a gente está descobrindo elas? Por que descobrindo? Eu concordo contigo, eu acredito que a gente está descobrindo essas propriedades, porque criar a propriedade seria simplesmente chegar aqui e eu afirmar algo sem me justificar. Por exemplo, quando eu falei o que era uma função, eu simplesmente criei umas regras para vocês. Eu disse, bom, gente, tem dois conjuntos, eles se relacionam dessa forma. Aqui, na verdade, a gente simplesmente desenhou uma função com essa cara aqui. E todas essas propriedades que o Lourenço falou, é muito importante vocês terem elas na cabeça, tá? Mas vocês não necessariamente precisam decorar elas. Porque se vocês simplesmente ficam brincando com uma função do segundo grau, vocês vão chegar a todas essas conclusões. O que eu quero dizer com brincar? Por exemplo, vamos pegar... Tem problema se eu ficar... Não, faz, claro. Tá. Eu vou desenhar uma função com essa cara aqui. F de x igual a x ao quadrado, vou deixar um espacinho aqui do lado. X mais c. Tá. Então vamos dizer, por exemplo, só por questão de simplicidade, eu vou colocar 0 aqui. No B e o C eu vou fazer isso igual a 0. Tá? Então simplesmente eu vou tirar. Tá. Então eu tenho que f de x é igual a x ao quadrado. Se eu ficar desenhando essa função tal qual ela tá, como é que eu... Obrigado. Né? Como é que eu faria o desenho dessa função? Então, sem nenhum tipo de trapaça, utilizando intuição, eu vou desenhar pontos numa tabela e ver qual que seria o valor do y em cada ponto. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui 0, 1, 2 e 3. Tá. Quanto que vale f de x igual a x ao quadrado quando x é igual a 0? 0. Tá. Quanto que vale quando x é igual a 1? 2, 4
Isso. E 3, 9. Tá? Ok, então eu calculei os valores da função, agora eu vou colocar no meu gráfico. Então, no 0 é 0, de novo, valores de x, valores de y. Em 1 vale 1, em 2 vale 4, então estaria por aqui, e em 3 vale 9. Né? E agora, fazendo um rabisco com esses pontos que eu calculei, a gente vê que, de fato, é uma parábola. Né? Então, primeira coisa que a gente não mentiu para vocês, de fato, funções quadráticas vão ser uma parábola. Tá, e o que eu quis dizer quando eu falei, vamos brincar com as funções? Tá, e o que será que acontece se eu troco esse valor daqui, por exemplo? Se eu coloco, em vez de ser x ao quadrado, eu coloco 2x ao quadrado, por exemplo. Daí eu vou refazer a minha tabela agora, com a nova função. Vou colocar um asterisco aqui para mostrar que é a segunda função. Quanto que vale f de x igual a 2x ao quadrado em x igual a 0? Alguém se arrisca? 0. Quando x é igual a 1? 2. Quando x é igual a 2? 8. E quando x é igual a 3? 18. A colega percebeu que é só o dobro dessa daqui. Tá. Que nem vai caber aqui no gráfico, né? Mas vocês percebam que todos os valores são maiores aqui, então na minha segunda brincadeira, no 0 vale 0, no 1 vale 2, no aqui na real, no 2 vale 8, que nem cabe no gráfico, e no 9 e no 3 vale 18. Tá aqui em cima. Então, olha só, a minha curva, ela seria muito mais íngreme do que a outra. E é isso que eu quero dizer com brincar com a função. Se vocês usam funções diferentes, se graficam elas, vocês vão chegar às conclusões de todas essas propriedades que o Lourenço falou. Tá? Então a gente não está criando isso aqui, a gente está descobrindo. Só que a gente está meio que descobrindo para vocês. Tá, era só o meu Perfeito, isso aí. disclaimer. Se a gente tivesse Tempo infinito. tempo e computador, um computador com um projetor que a gente pudesse conectar ao projetor, daria para abrir o GeoGebra lá, plotar o x ao quadrado e aí fazer isso na prática e ver como é que o gráfico ia se comportar, né? Sim. Gente, computadores são muito legais com funções, porque vocês conseguem plotar coisas muito difíceis. Não. Bom, agora, gente, né, falando, então, da famigerada, né? Porque é o quê? Como a gente falou antes, como eu falei antes lá, ó, quando a função, a gente quer saber o valor dela, quando a função é 0, que é então, ó, quando está aqui em cima do eixo x, porque ó, quando o y é 0, é qualquer ponto que esteja aqui em cima do eixo x. Tá? Isso a gente chama de raiz. Na função de primeiro grau, uma reta só cruza uma vez pelo x. Mas como na função de segundo grau é uma parábola, ela pode cruzar duas vezes. Duas vezes. Duas vezes, duas vezes. Todos os exemplos que eu fiz por enquanto, ela está cruzando duas vezes, tá? Ela pode cruzar só uma também, pode cruzar nenhuma. Vamos falar disso. Mas quando a gente quer saber, então, quais são esses pontos onde ela cruza o eixo x, então a gente quer saber as raízes. Você vê que agora a gente precisa usar o plural, porque são duas, não é só uma, tá? Continua a mesma interpretação. É o corte no eixo x. Então é o corte onde ela corta aqui, ó. Esse eixo x, tá? Para saber isso, a gente tem que, então, botar o y igual a 0. Que também é a mesma coisa que botar a própria função igual a 0. Então, a gente pega todo isso aqui que a gente falou antes, ó, que é a forma geral, né, da função do segundo grau, igual a 0. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E acha esse x aí, que nem lá. Lá eu igualei a 0 para achar a raiz e resolvi para o x. Porque, tipo assim, eu isolei o x, né? Aí vem a questão, como que a gente isola esse x aqui se eu tenho um x ao quadrado e um x? Né? Por muito tempo foram vários problemas matemáticos, né? Não sei quanto tempo exatamente, né? Mas eu acho que foi bastante, né?
200 anos, talvez, não sei. Não é minha área. Eu sei que foi os matemáticos lá do Império Persa, né, que resolveram pela primeira vez que, assim, como que tu consegue isolar esse x, tá? E o mais incrível é que, assim, não se usa nada, é matemática de colégio que a gente usa, tá? Mas é bem complexo, né, tem que completar quadrados, né? Eu não sei de cabeça, cara, como demonstrar a fórmula de Bhaskara. Quem descobriu, quem fez a fórmula de Bhaskara, que eu não tenho certeza se foi realmente o Bhaskara. Não foi. Ele chegou a essa conclusão, na verdade, utilizando geometria. Tá? Então ele fez as funções virarem quadrados e ele completando os quadradinhos e fazendo o desenho funcionar, ele chegou à conclusão da fórmula. O que parece muito abstrato, mas na verdade, se vocês procurarem no YouTube, é bem mais simples do que parece. A demonstração da equação de Bhaskara. E ela existe uma versão que é só realmente no papel e fazendo continhas, mas tem uma aqui é com geometria mesmo, que nem o Lourenço falou, completando quadrados. Então tá aqui, gente. Tá? Esta aqui, olha, não tem choro, né? Tem que saber. Tá? Tem que saber. Tem que saber, tá? Tem que saber porque, de novo, isso é uma matéria que cai bastante no Enem, né? E, poxa, dá para acertar uma questão só sabendo isso, que pode parecer super complexo, meu Deus, eu nunca vou decorar, mas a gente decora muito mais coisa do que isso, né, no nosso dia a dia, e nem percebe, né? Então são só algumas letras aqui, três números, né, e 1, 2, 3, 4, 5 letras. Só isso tem que saber, né? Mas é isso, ó, cuidado, né? Alguns comentários aqui. Cuidado que na Bhaskara é menos B aqui, ó, tem esse menos aqui, tá? Então sempre vai mudar o valor do B, né? Se o teu B é negativo, tu vai botar um negativo aqui dentro, vai ficar menos com menos, vai ficar positivo. Isso aqui vai ficar positivo. Então tem que cuidar. Esse menos na frente do B sempre vai inverter o sinal do B, né? Se o B for positivo, vai ficar menos. Se o B for negativo, vai ficar positivo isso aqui. Tá? Cuidado aqui embaixo também, que é 2A, né? A gente se acostuma a fazer muito com o exemplo sempre que o A é 1. É um exemplo mais comum, né? Na equação de 5 graus. Começa assim, x ao quadrado mais 3x menos 5, sei lá. Então, como sempre começa só com x ao quadrado, o A é 1. Então, a gente se acostuma tanto a fazer o A1, 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 às vezes quando o A não é 1, a gente pode esquecer e só deixar 2 aqui embaixo, né? Mas não pode esquecer que é o A aqui embaixo, então é 2 vezes A. Se o A for 2, vai ficar 4 aqui embaixo, né? 2 vezes 2. Tá? Esse B ao quadrado dentro da raiz aqui também faz o quê? Mesmo se o B for negativo, como eu estou levando ele ao quadrado aqui, fica positivo esse número. Esse número sempre é positivo. Porque positivo vezes positivo dá positivo e negativo vezes negativo também dá positivo. Tá? Então esse B ao quadrado aqui sempre vai dar positivo. Já isto aqui não, né? Aí aqui eu tenho menos 4 vezes A vezes C. Então, isto aqui pode ser negativo, porque tem menos 4. Se algum desses dois, né, se o A ou o C for negativo, daí essa multiplicação vai dar positiva. Tá? Cuidado com isso. É menos 4 vezes A e vezes C. Tá? De longe, o erro que eu mais já vi assim, os alunos cometendo fazer Bhaskara é os sinais, errar os sinais. Seja esse sinal do menos B aqui, ou esse sinal dentro da raiz. Tá? Raiz quadrada aqui, né? Quando a gente não bota é raiz quadrada. E, claro, aqui ó, tem mais ou menos, né? Daqui que a gente vai, né, pegar as nossas duas raízes, se existir duas. Que é, uma das vezes eu vou usar o sinal de mais. E a outra raiz eu vou usar o sinal de menos. Tá, então a gente sempre faz, primeiro calcula tudo, e lá no finalzinho, né, depois que tirou a raiz, faz então, puxa uma setinha para cima, faz com o sinal de mais, puxa uma setinha para baixo, faz com o sinal de menos, e daí tu tira as tuas duas raízes. Certo? Beleza, eu queria tá com o teu celular aí, mano? Tira a foto só ali para eu poder pagar. Só da parte de revisão. Desse quadrinho aí, que precisamos falar. Precisamos falar agora sobre
Tem mais duas coisas, basicamente, tá, gente? Sobre a equação, sobre a função do segundo grau, tá? Uma coisa que a gente tem que discutir é isso aqui, ó. O que acontece com essa raiz quadrada aqui? Porque tem três situações, tá? Porque como eu falei, como isso aqui tu vai levar o b ao quadrado, e tu vai fazer menos 4 vezes a vezes c, talvez esse b ao quadrado, por exemplo, o b talvez seja 6, né? Aí dá 6 ao quadrado dá 36. Aí talvez o teu a seja 2, e o teu c, 2 positivo, e o teu c seja 10. Aí como é que vai ficar 4 vezes 2, que é 8, 8 vezes 10, que é 80. Aí tu vai fazer 36 menos 80. Isso vai dar negativo, né? Vai dar menos 44. E aí a gente chega num problema. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Então, a gente faz a análise do determinante, tá? Que é o quê? Ó? Vou reescrever a Bhaskara aqui, que é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Né? Vou pegar agora, ó, só o que está dentro da raiz aqui, ó. Tá? E isto aqui eu vou chamar de delta, tá? Que é o que a gente chama de determinante. Tá? Então, ó, o determinante, vou escrever aqui, que é o delta, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então agora a gente analisa só o sinal dele. Por quê? Porque se o delta for maior do que zero, ou seja, ele é positivo, o que vai acontecer? Significa que eu tenho uma raiz quadrada de um número positivo. Isso existe, né? É válido. Pode ser uma raiz não exata, tá, gente? Vai acontecer bastante. Raiz de 2 daqui. Beleza, vai ser uma resposta, né? Menos b mais raiz de 2, a outra resposta, menos b menos raiz de 2. É um número irracional, raiz de 2, mas ainda assim é um número real, tá tudo certo. Então, o delta positivo nos dá sempre duas raízes. Justamente porque vai ter uma resposta aqui, aí eu vou fazer mais uma menos a outra. Tá? Sempre vai ter duas raízes. Se o delta, que é o determinante, for igual a zero, aí o que vai acontecer? Ó? Vai ficar raiz de zero. Raiz de zero é zero, né? E aí vai ficar menos b mais ou menos zero. Vai fazer diferença? Vai fazer mais zero ou menos zero? Não vai fazer diferença nenhuma. Então vai ficar só uma raiz, que é menos b sobre 2a. Então eu vou escrever isso. Aí a raiz se resume a menos b sobre 2a. Então é uma raiz só, né? E, enfim, né, se o delta é menor do que zero, ou seja, se ele é um valor negativo, aí vai ficar uma raiz quadrada de número negativo, que existe, mas é toda uma nova classe de números, que é os números complexos, né? Que a gente só vai ver para a prova da URGS, porque no Enem não cai, tá? Assim, pode cair, né, em teoria, porque é uma matéria do ensino médio, nunca caiu, né? Então a gente tem que priorizar, claro, aquilo que tem mais chance de cair. Mas na URGS sempre cai, então vale muito a pena a gente ver isso para a prova da URGS, que uma questão é certa de números complexos. E é uma questão fácil, bem fácil de acertar. Mas enfim, quando o delta é zero, quando o delta é negativo, vai ficar uma raiz quadrada de número negativo. Isto não é número real, isso é um número complexo. Então não tem raiz. Inclusive, gente,
O nome clássico dos números complexos, ele é número imaginário, que é um insulto, na verdade, a teoria de números. Porque há muitos anos atrás, os matemáticos chegavam num delta negativo e eles falavam, ok, isso aqui não existe, é uma indeterminação, ou seja, não é algo que ninguém sabe o que significa. E quando chegou um cara e ele começou a insistir que na verdade tem algo interessante por trás disso, os grandes matemáticos da época riram da cara dele. Eles falaram, não, esse cara é maluco, ele não sabe o que é uma indeterminação, e por isso que começaram a chamar de números imaginários, porque só existiam na cabeça desse cara. Mas eles se encontraram historicamente bem errados no final. Os números imaginários têm diversas aplicações, eles são tudo menos imaginários. Sim, mas toda a nossa tecnologia de comunicação é baseada nos números imaginários. Mas a gente não se importa com eles agora mesmo. Então, é uma pena, né? Porque eu acho bem interessante. Tá, então, o que graficamente significa isso? Tá? Se o delta é positivo, quer dizer que tem duas raízes, e de novo, interpretando as raízes como sendo ponto de corte no eixo x, então quer dizer que ele vai cortar em 2 pontos. Tá? Pode ser assim, pode ser para baixo, né? Como eu falei, todos os exemplos que eu botei ali são exemplos de duas raízes. Tudo bem? Sobre o está escrito ali, no x e no y. Aqui? Os dois. O que está dentro da raiz. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é tudo... Eu só botei aqui para botar mais, um vai ser mais, outro vai ser menos. Tá? Tá, beleza. Esse é fácil de interpretar. Quando eu só tenho uma raiz, o que vai acontecer, gente? Vai ser o exemplo quando a parábola vem, dela só lambisca ali o x e já volta. Tá? Ela tangencia o eixo x que a gente chama. Então ela só encosta em um ponto. Um ponto. Por isso que ele só tem uma raiz. Tá? E bem interessante, vai ser agora a sequência que isso aqui coincide justamente com o vértice da raiz da parábola. E quando é o delta menor que zero, né, o delta negativo, não tem raiz real, né? Tem raízes complexas. No gráfico, como é um gráfico de um eixo real por um outro eixo real, quer dizer que essa parábola não encosta no eixo x. Então ela fica flutuando aqui, ó. Seja para cima ou para baixo, né? Aqui se o A é positivo, ela fica flutuando aqui para cima. Se o A é negativo, ela fica flutuando aqui para baixo. Tá? Então ela não encosta no x. E como essa parábola não encostar em nenhuma das linhas? Não. Em nenhuma das linhas? Não. Ela tem como não encostar no eixo x. Mas no y sempre vai encostar. Isso é uma excelente pergunta. Mas para indagar mais sobre ela, a gente ia fugir do escopo da aula. Mas é porque pensa assim, né? Qualquer parábola que tu consiga fazer, tá? A gente, né, desenha só uma parte dela, né? Mas ela sempre continua infinitamente para cá e continua infinitamente para lá. Então, por mais que tu bote a parábola assim, ó, centenas de milhares de unidades longe do eixo y, uma hora ela vai pegar o eixo y. A gente desenha e aqui parece que ela vai infinitamente para cima uma hora, né? Mas na verdade não, é que nem o Lourenço falou. Existem outras funções que elas de fato vão em um ponto e infinitamente para cima. Mas isso é um assunto para outra aula, eu acho. A gente tem que ver até se vai ver exponencial o logaritmo. Sim. E também a raiz de x, nenhum sobre x. Bom, então é isso sobre assim, as propriedades, né, da função de segundo grau, que a gente pode, olhando só para os coeficientes a, b e c, e para as raízes, né, mas que a gente usa os coeficientes a, b e c também, que a gente consegue tirar de conclusão da parábola, né, da nossa função de segundo grau. Seja a concavidade para cima ou para baixo, né, o ponto de corte no eixo y, se esse ponto de corte está na parte crescente ou decrescente, os pontos de corte no eixo x, que podem ser 2, né, e o que determina isso justamente é o determinante aqui, que é o delta, que é a parte que está dentro da raiz. Pode ser duas raízes, então, se for positivo, uma raiz se for zero, e nenhuma raiz se for menor que zero. Tá? Então, agora aqui, ó, só vamos praticar o seguinte. Eu vou botar 6 gráficos, e você só tem que dizer desses 6 gráficos o valor do A, o valor não, né? O sinal
do A, do B e do C. Tá? Se o A é positivo ou negativo, se o B é positivo ou negativo e se o C é positivo ou negativo. Ah, e o delta também, né? Tá aí, ó. 6 exemplos de parábolas e só pensem o A, o B e o C. Tá? Então aqui. O A, o B, o C e o delta também, né? E o delta. Se é positivo, se é maior que zero, menor que zero. Tá? Então, delta, o A, o B e o C. Delta, o A, o B e o C. Delta, A, B e C. Melhor. O último exercício surpresa aqui. Tá. O A dessa função aqui, ele é positivo ou negativo? Positivo. O C dessa função aqui é positivo ou negativo? C é zero, muito bem. O B dessa função aqui é positivo ou negativo? Porque vamos seguir a regra. Ele está andando para a direita ou para a esquerda aqui? Nesse aqui, o B. O que a gente fazia normalmente é isso aqui. Ver onde que intersecta o ponto, ver se ele é positivo, se ela está crescendo ou se ela está decaindo. Mas aqui, ela está crescendo ou está decaindo? Não está fazendo nenhum. Nesse caso, o B ele é igual a zero. Zero. Quando pega bem ali, né, bem no pontinho que muda, quando corta exatamente aquele ponto, o B é zero. É. Então, não é, aqui, por exemplo, né, a cúpula, não é a palavra. Que? É que eu ia falar o ínfimo, né, mas acho que não. O delta é igual a zero, porque ele só cruzou uma vez. Só tem um pontinho aqui que encosta. Daí o delta é igual a zero. Se ele fosse negativo, ele não encostava, né? Por exemplo, se fosse isso aqui, aqui o delta seria negativo, porque ele não encosta. Tem como A ser zero? Tem. Boa pergunta. Tem. Toda a função do primeiro grau é uma função do segundo grau, onde o A é zero. Né? Não, que eu falei assim, se o A fosse zero, aquele termo com x ao quadrado some. É. E aí sobra... Quando o A é zero, aquele termo que tem o x ao quadrado, que é ax ao quadrado, ele some. Daí fica uma equação do primeiro grau. Né? Por isso que eu falei assim, para ser uma função de segundo grau, o A não pode ser zero. O B e o C pode.
Se isso aqui é zero, eu posso literalmente tirar isso aqui. Daí eu teria uma reta. O resto tudo pode ser zero, negativo ou positivo, mas o A, ele, para ser uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, é diferente de zero. Vou apagar aqui no centro. Então, gente, como eu estava falando, uma pergunta sempre importante, que a gente nunca pode deixar de fazer, é por que a gente está estudando isso? Né? Lembrando que a minha posição específica político-pedagógica é de que as coisas que a gente aprende, que a gente é obrigado a aprender no colégio, não precisam ter uma aplicação na vida real, tá? Isto é uma visão extremamente utilitarista da educação, onde só precisamos aprender o que a gente vai aplicar na vida real. Que daí, gente, se a gente for aplicar esse critério, quase tudo do colégio some. Mas tu acha que seria uma coisa boa? Não seria boa, tá? Por quê? Então, vamos lembrar que o fato de nós, da classe trabalhadora, estarmos acessando esses conhecimentos aqui, já é um privilégio, um produto de muita luta. Porque por muitos anos, tudo isso aqui que a gente viu, nós jamais teríamos contato com isso. Quem teria contato lá é o filho do Lorde, né? O filho do rei. Porque tudo, boa parte, né, dos desenvolvimentos da matemática, lá na era medieval ainda, antes da era medieval, depois da era medieval também, mas enfim, os matemáticos geralmente eram funcionários do reino, assim, né? Tinha um monarca lá, tinha um lorde que bancava o matemático e aquele conhecimento ficava ali, né? A biblioteca lá que tinha esses conhecimentos era acesso muito exclusivo. Tanto é que a maioria das pessoas não sabia nem ler, né? O fato de nós sermos alfabetizados já é uma conquista, né? Então, ok, eu acho que assim, não é... vamos aprender equação de função de segundo grau porque eu vou usar isso na minha vida. É óbvio que vocês, muito provavelmente, nunca vão usar nada disso na vida de vocês. Tá? Mas o meu ponto aqui na história da matemática, por que se resolveu, né, dar uma ênfase muito grande na função de segundo grau e isso foi passando adiante, até chegar hoje aqui no colégio, que a gente cobra nos vestibulares e tal. Porque tem, sim, muitas aplicações disso na vida real. Tá? E uma das principais motivos é isso aqui. Por quê? Se vocês notarem, o comportamento de uma parábola tem um comportamento muito único, que ela, nesses casos aqui, né, neste e neste, onde o A é negativo, ela, inclusive eu fiz errado ali, né, agora que eu vi, né? Ela vem lá de baixo, vem de baixo, alcança o valor... Depois começa a descer. Descer. Isso, só troca pra mim. Então, que é aquele caso primeiro lá. Quando o A é negativo, né, que é a parábola para baixo, ela vem lá de baixo, vai alcançar um valor máximo e depois vai diminuir. Então vocês veem como isso aqui tem um poder muito forte. Se a gente pega um processo da natureza, um processo da sociedade humana, seja o que for, consegue modelar matematicamente, né, que é escrever uma função, geralmente, ou uma equação matemática para aquilo. E a gente chega numa equação do segundo grau, que é desse jeito. Pô, isso aqui de repente nos faz entender algo muito fundamental sobre esse processo, que vai ter um valor máximo. Porque daquilo não passa, entendeu? Ele vai chegar ali e vai começar a descer. Então, né, claro que isso acaba sendo muito aplicado, né, vocês vão ver nas questões aí, que se tu pega uma empresa e modela o lucro dela, tá? Geralmente, tá, os lucros de empresas vão seguir esse comportamento que ele vai crescer, vai chegar a um ponto que vai começar a descer. Porque os custos que tu vai ter com a tua operação, se tu continua crescendo ela, vão superar o que tu ganha, a tua receita. E tu vai começar a diminuir o teu lucro. Então, se tu é um dono de negócio, né, ou um grande capitalista,
isso aqui tem muito valor. Porque daí tu consegue saber se isso aqui é a modelagem do lucro da tua empresa, o teu lucro máximo. Que se tu é um capitalista é o que tu quer, né? E da mesma forma aqui, tá? Se a gente modela um processo da natureza, onde o A é positivo e ele vai ter essa forma, ó, ele vai vir lá de cima, vai vir chegar até aqui e depois vai subir de novo. Então isso aqui vai ser um valor mínimo da função, tá? Então isto aqui, ó, é um valor máximo e isto aqui é um valor mínimo. Tá? E isso tem muito, muito, muito valor, tá? Boa parte da matemática aplicada, né, da engenharia, usa isso. Claro que nem sempre só uma equação de segundo grau, né? Pode ser uma equação de grau muito maior, mas que vai ter lá, né, os máximos locais, mínimos locais, né, essas coisas. Então isso é muito importante e muito útil. Tá? E isso que eu estava falando até então, que a gente chama do vértice da parábola. Tá? Então esse ponto máximo ou esse ponto mínimo é o que a gente chama de vértice da parábola. E, olha que curioso, tá? Tem lá, né? A base. Vou primeiro escrever a básica aqui, ó. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. Tá? Essa é a básica. Vocês veem que eu quero mostrar para vocês que vocês não vão ter que decorar nenhuma coisa nova aqui. Decorando a básica tá ótimo. Aqui. Porque, ó, o vértice, como é que a gente vai calcular ele? A gente vai pegar só essa parte aqui da básica, ó, que é a parte sem a raiz, sem o determinante lá. Sem a raiz do determinante. E é isso. Esse é a coordenada x do vértice, tá? Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Muito importante, tá? Muito, muito, muito importante. Isso aí também responde muitas e muitas questões. Tá? Seria bem legal explorar o porquê disso, né? Mas, enfim, tu quer fazer comentários? Bom, Por quê, assim, por que o x do vértice é aquela parte da Bhaskara sem a raiz, né? acho que primeiro convencer vocês de que... Eu tinha dado um spoiler aqui, né? Quando eu falei disso aqui, ó. A gente já fez o estudo do delta. Daí que eu já vou apagar. Eu já vou fazer. Gente, essa aqui é a formulação clássica, inclusive é o jeito que eu decorei. Eu não decorei, tipo, Bhaskara inteira. Eu decorei primeiro o que é o delta, e daí eu decorei Bhaskara junto com o delta. Então, x igual a menos b mais menos raiz do delta sobre 2a. E foi isso que eu decorei, assim, na minha cabeça, que foi o meu axioma bíblico para equações do segundo grau. E depois eu decorei o delta. B ao quadrado menos 4a vezes c. Essa é a formulação clássica. Quando o Lourenço estava mostrando coisas sobre o delta, né, que ele estava falando, delta positivo significa que encosta em determinado ponto do gráfico, ou negativo ou igual a zero. Teve uma conclusão bem interessante, que foi que quando o delta igual a zero, né, então no meu gráfico, eu só tinha uma única raiz, né, que encostava em um único ponto.
Tá. Então, quando o delta é 0, eu só estou interessado... A minha equação da Bhaskara, ela vai ficar com essa cara aqui. Com que x vai ser igual a menos b dividido sobre 2a. Tá. Então, olha que interessante. O vértice é justamente esse pontinho aqui. Então, o primeiro caso, que seria o evidente, é que quando o meu vértice é 0, o meu valor do x vai ter, a gente já descobriu que tem só uma única raiz, e ela vai ter essa cara aqui, que é justamente a função do x do vértice. De fato, esse aqui é o x do vértice. Tá. Então, foi o que eu mostrei aqui, né? Que tipo, quando o delta é 0, que a interpretação é só tem uma raiz. E aí, essa raiz coincide, né, com o vértice. Que daí, ó, você pode ver, ali a raiz é exatamente o vértice. Porque se a função só vai lá, encosta no eixo x e já volta, aquele ponto é justamente o ponto do vértice. E aí a gente tira a conclusão que o x do vértice é menos b sobre 2a, né? Mas para qualquer caso, sempre é menos b sobre 2a. Para qualquer caso, ia ser um pouco mais complicado. Mas eu só queria que vocês percebessem que, de fato, tem uma relação com as informações que a gente já leu sobre o delta e o x do vértice. E a coordenada do x do vértice. Tá, mas a gente está falando ali do vértice, né? O vértice é um ponto, né, gente? O vértice tem o valor x dele. Certo? E o valor y dele também, né? Tá? Ele é sempre um ponto. Isso aqui que a gente botou aqui, ó, x do vértice é a coordenada x do vértice. E a coordenada y. Porque nas questões é geralmente isso que pede. Porque, por exemplo, no exemplo que eu falei antes, se aquilo ali é a modelagem do lucro de uma empresa, né? Se isso aqui é o lucro de uma empresa, aqui é o lucro, né, em reais, e aqui é a quantidade de canetas vendidas. E eu quero saber qual que é o lucro máximo. Então eu quero saber qual que é o lucro máximo. Então eu quero saber qual que é o y do vértice. Eu calculo o x do vértice com essa fórmula aqui, que vai me dar, nesse exemplo, o número de canetas que eu precisaria vender para ter aquele lucro máximo. Mas não vai me dar o lucro máximo. Para saber o lucro máximo, eu tenho duas formas, tá? Aí eu acho que é questão assim, de escolha, tá? Eu não gosto de ter que decorar mais uma fórmula, tá? E, enfim, tá. Eu prefiro só, no momento em que tu calculou esse x do vértice, o que tu vai fazer? Tu vai jogar lá dentro da função. Isso vai te dar o y do vértice. Tá? Porque a gente tem uma função, né? Vou escrever depois exemplos aqui, né? Por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu tenho um a, eu tenho um b e eu tenho um c. Tá? Por isso que eu consigo calcular o x do vértice. Quando eu calculo esse x, deu 5. Eu vou lá, jogo esse 5 dentro da função. Se fosse aqui o exemplo, né? 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 mais 6. Isso vai me dar um valor. Esse valor é o y do vértice. Tá? Dessa forma não precisa não precisa decorar mais uma fórmula, tá? Mas vai de cada um, né? Que a gente dá a liberdade de escolha. Existe uma fórmula, tá? Não sei se é menos delta, né? Ou é mais delta? Eu acho que é menos delta. Menos delta sobre 4a. Tá, o delta aqui, ó. Tá? Esse delta aqui, ó. Tem que chamar uma forma bem mais chatinha, né? Tem que fazer b ao quadrado menos 4ac, menos, né? Trocar o sinal e dividir por 4a.
Tá? Mas desse jeito, dá para calcular o y do vértice sem precisar calcular o x do vértice antes. Tá? Usando essa fórmula. Eu prefiro decorar esta aqui, porque não é uma fórmula nova, é só tu pegar da Bhaskara a parte sem a raiz, sabendo isso aqui, joga dentro da função e calcula o y. Tá? Bem mais prático. Beleza, gente? Mas, gente, a função que é mandatória de decorar é a Bhaskara, tá? As outras realmente economizariam tempo para vocês, mas o que é mandatório de decorar é a Bhaskara. As outras coisas não precisam queimar tanto a cabeça. É isso. Deixa eu abrir. Muito complexo. Vou fazer com A, que não seja 1. Tá, tem uma outra dica. Deixa eu terminar aqui. Soma mais 5, 3. Produto menos 10. Então aqui eu vou botar 3 exemplos, tá? Para vocês treinarem o básico, que é pegar a função e encontrar as raízes, que é aplicar a fórmula de Bhaskara, é achar o vértice. E por que essas duas coisas, tá? Porque com essas duas coisas a gente consegue fazer um ótimo já esboço do gráfico. Então já plota isso no gráfico e já faz um gráfico também com essas duas informações, né? Tanto as raízes quanto o vértice, a gente já consegue fazer o esboço do gráfico. Gente, eu sei bastante, o Lourenço está usando também. Todo mundo entende que plotar significa desenhar o gráfico? Tá. É, porque no Plotar. Excel, né, quando a gente fala plot... Plot. São 7 mais 7. Produto 6. Tá aí, esses 3 exemplos aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. X ao quadrado menos 3x menos 10. E menos x ao quadrado mais 7x menos 6, tá? Primeira coisa que eu recomendo sempre é escrever aqui, ó, quanto que é o A, quanto que é o B e quanto que é o C, tá? Lembrando, ó, não tem nenhum número aqui na frente, ó, é 1. Lembrando que o sinal acompanha, então o B aqui, ó, é menos 5, tá? Então aqui o A é 1. O B é menos 5 e o C é mais 6. Tá? Não vou fazer o resto ainda, ó. E aqui, cuidado aqui que tem um menos na frente aqui, ó. Tá? Então, esse A aqui, vou dar só essa colher aqui, ó. É menos 1. Certo? Não. Depois eu falo isso. Da soma e produto de raiz. Que é assim que eu faço de cabeça ali, né? É o jeito mais rápido. É, uma coisa que faz sentido, né? Tem que saber as raízes e ver a soma e produto. Mas acho que é mais importante saber a Bhaskara mesmo. A pessoa contigo mesmo é o ápice do pensamento matemático. Ó, gente, vou fazer a U aqui, tá? Eu não fiz as contas até o fim, mas de fato é uma parábola. Todo mundo já, de fato, bom, já não estavam tem aquele fazendo, né? problema Estavam fazendo lá também. Mas ok. Para achar as raízes, Mas tu Bhaskara. vê como é difícil achar o erro, né? Lembrando Tem muita aqui, coisa que pode estar... o A é 1, o B é menos 5, o C é mais 6, né? Menos 5, mais ou menos. Raiz de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, sobre 2 vezes 1. Menos 5, mais 5.
Ali esse menos 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 1 vezes 6 é 24, então fica menos 24. Sim. E 2 vezes 1 embaixo é 2. Então aqui dentro da raiz fica 25 menos 24, que é 1. Então tudo isso fica 5 mais ou menos raiz de 1